Segundo Crônicas 33, versão King James atualizada. Manassés tinha 12 anos de idade quando foi proclamado rei. Começou seu governo e reinou durante 55 anos em Jerusalém. Ele praticou tudo quanto Yahvé o Senhor abomina, imitando as atitudes detestáveis das nações pagãs que o Senhor expulsara de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia zelosamente destruído, ergueu altares em homenagem aos Baalins e mandou construir totens, postes sagrados. Inclinou-se em adoração diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Edificou altares pagãos no próprio interior da casa de Yahvé, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estabelecerei meu nome para sempre. Também mandou construir altares a todo o exército de astros e estrelas do céu nos 2 pátios do templo de Yahvé. Chegou a queimar seus próprios filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Praticou todo tipo de feitiçaria, magia e adivinhações, além de recorrer às orientações de médios e aos que consultavam os espíritos. Viveu agindo contra a vontade do Senhor e seus pecados provocaram a ira de Yahvé. Manassés tomou uma imagem esculpida da deusa Azerá que havia feito e a colocou em destaque na casa de Yahvé, lugar santo, sobre o qual Deus havia declarado a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, eu porei o meu nome para sempre, e nunca mais removerei os pés de Israel da terra que destinei a vossos antepassados, contanto que tenham o zelo de obedecer tudo o que eu lhes ordenei, toda a lei, os decretos e ordenanças transmitidos por Moisés. Manassés, no entanto, perverteu Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazerem ainda pior do que as nações pagãs que Yahvé, o Senhor, havia aniquilado diante dos israelitas. Então, o Senhor advertiu ao rei Manassés e a seu povo, mas não lhe deram a mínima atenção. Por esse motivo, o Senhor enviou os comandantes do exército do rei da Assíria contra eles, os quais capturaram Manassés, aprisionaram-no mediante um gancho fixado nas narinas e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua profunda angústia, Manassés buscou as misericórdias do Senhor seu Deus e, reconhecendo seu erro, humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, Yahvé o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés concluiu em seu coração que Yahvé é Deus. Passados esses acontecimentos, Manassés reconstruiu e ampliou a altura do muro da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion no vale, até a entrada da Porta do Peixe, em torno da colina de Ofel. Também destacou oficiais do exército para guardar todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia mandado construir na colina do templo e em Jerusalém, e os lançou para fora da cidade. Depois, reconstruiu o altar de Yahvé, ofereceu sacrifícios de paz e comunhão, adorou e louvou a Yahvé, o Senhor Deus de Israel, e ordenou expressamente a todo o povo de Judá que o servisse de coração. O povo, contudo, continuava a sacrificar nos lugares altos, isto é, nos altares idólatras, mas faziam suas ofertas somente a Yahvé, o Senhor seu Deus. As demais realizações do rei Manassés, inclusive sua oração de arrependimento ao seu Deus, e as palavras que os videntes e profetas lhe falaram em nome do Senhor, o Deus de Israel, tudo está registrado nas crônicas históricas dos reis de Israel. A súplica de Manassés e a resposta misericordiosa de Deus, bem como todos os seus erros e pecados, assim como suas atitudes desleais, além dos locais onde mandou edificar altares idólatras e ergueu totens pagãos para adoração em diversas imagens e ídolos, antes do seu arrependimento, tudo está devidamente narrado nos escritos históricos dos videntes.
Manassés descansou com seus antepassados e o sepultaram em sua propriedade, e o seu filho Amon passou a reinar em seu lugar. Amon tinha 22 anos de idade quando deu início ao seu governo e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele agiu de forma perversa, fez tudo quanto o Senhor abomina. À semelhança das más atitudes do seu pai, Amon também prestou culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia edificado e reverenciado. Entretanto, ao contrário de Manassés, seu pai, Amon jamais se humilhou diante de Yahvé, o Senhor, mas fez pior, cometeu mais erros e pecados, elevando em muito sua culpa. Conspiraram contra ele os seus próprios oficiais e servos de confiança e o assassinaram nas dependências de seu palácio. Porém, o povo da terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon. Em seguida, proclamou seu filho Josias rei em seu lugar.